Hare Krishna Mahabharata, volume 2, capítulo 26, Shalya comanda os Kauravas. Estavam menos de 2 horas até o pôr do sol. Yudhishthira decidiu tirar proveito de sua vantagem. Vendo seus inimigos desordenados, comandou suas tropas em ataque. Inspirados pela morte de Karna, os homens de Yudhishthira arremetaram contra os Kauravas, gritando furiosamente. O exército Kuru perdeu todo entusiasmo em relação à batalha e debandaram para todas as direções como touros de chifres quebrados. Temerosos, olhavam ao redor a todo instante, imaginando que Arjuna ou Bhima pudessem persegui-los. Parecia-lhes com efeito que esses dois Pandavas neste dia estavam presentes em toda parte. Então Duryodhana se recompôs e apresentou-se para o embate. Respirando pesadamente, com a sua face coberta de lágrimas, disse ao seu quadrigário: leva-me à peleja a fim de que eu possa desafrontar meu amigo. O filho de Kunti não mais poderá resistir-me, assim como o Oceano não pode ir além de suas margens. Matando Arjuna e Govinda, o arrogante Vrikodara e os meus demais inimigos, pagarei minha dívida com Karna. Os Kauravas se reagruparam quando viram seu líder precipitando-se em direção à batalha. 25.000 guerreiros se uniram de maneira a enfrentarem as forças Pandavas. Bhima, observando as regras do combate justo, apeou a fim de contender com os soldados de infantaria. Bradando seus gritos de guerra e sem temores referentes a perderem a vida, corriam de encontro ao filho de Kunti, com espadas e massas em riste. Bhima riu, girando sua grande massa de ferro. Shakya movia-se entre os Kauravas como um falcão, cabeças, braços e pernas voavam em todas as direções conforme destruía as tropas. Em pouco tempo, quase todos os 25.000 homens haviam sido mortos, e o restante desbaratou-se. Ao deparar-se com os irmãos restantes de Duryodhana, rapidamente enviou cada um deles para a morada da morte, alguns esmagados por sua massa, outros degolados por setas afiadas. Deveras enraivecido, Duryodhana arremeteu contra os Pandavas, disparando setas flamejantes em todas as direções. Foi imediatamente rodeado por milhares de guerreiros sobre quadrigas que choveram flechas sobre ele. Neutralizando o ataque, o príncipe Kaurava matou seus ofensores copiosamente. Sem demora matara centenas de guerreiros, o que comemorou com um sonoro urro. Vendo suas tropas fugindo por temor a Bhima, gritou: por onde vades, bravos combatentes? Não vejo nenhum lugar na terra, tampouco com efeito nos 3 mundos, onde os Pandavas não vos encontrarão e matarão caso debandeis. Dado que o exército deles encontraram-se muitíssimo pequeno, nós caso permaneçamos juntos, vencê-lo-emos. Segui vossos deveres e lutai. A morte e a glória são vossas únicas possibilidades. Agora, tirai a vida de vossos inimigos, ou sejais mortos para alcançardes o paraíso. Malgrado as exortações de Duryodhana, suas tropas continuaram fugindo. Shalya aproximou-se do rei e disse: ó rei, veja esta cena espantosa. A terra está coberta por carcaças e membros mutilados de guerreiros mortos. Os guerreiros de vossa majestade caem uns sobre os outros devido ao temor. Apesar com grandes dificuldades, são eles capazes de cruzar o campo encharcado de sangue e estão clamando por socorro. Ó herói Bharata, conselho a vossa majestade que bata em retirada. O sol está se pondo, vossa majestade não deve esquecer que vossa majestade é a causa de todos esses males. Sugiro a vossa majestade que retorne ao acampamento e permita a seus homens um pouco de repouso. Duryodhana, com seu olhar fixo sobre Shalya, sentado na antiga quadriga de Karna, novamente se enlutou. Ó Karna, gritou, ó meu amigo. O deus do sol, derramando suas lânguidas raios sobre o cadáver do seu filho, movia-se tristemente para trás das colinas do ocidente. Ambos os exércitos se retiraram da peleja e os deuses Rishis retornaram às suas moradas. À medida que seus beligerantes moviam sobre o crepúsculo, olhavam para Karna, que parecia iluminar o campo de batalha a despeito de morto. Parecia uma pedra de ouro puro ou um fogo apagado
pela chuva de flechas de Arjuna. A terra parecia exclamar em dores: pobre, ó! Yudhishthira, contudo, estava contente agora que Karna finalmente perecera. O rei Pandava sentia como se houvesse sido livrado de um pesadíssimo fardo antes sobre suas costas. Enquanto no campo de batalha, com seus irmãos em roda de si, Krishna aproximou-se e disse-lhe: por boa fortuna, filho do Suta, já has morto, ao passo que tu e teus heróicos irmãos estão todos bem. Arjuna cumpriu sua promessa, a terra bebeu sangue de Karna. O desprezível homem que riu de Draupadi recebeu o que era de seu merecimento. Certamente tua casta rainha regozijar-se-á ouvindo estas novas. Em breve sentar-te-á ao teu lado como a esposa do soberano deste próspero planeta. Choroso foi como Yudhishthira abraçou Krishna. Ó Keshava, nada há de surpreendente em havermos sido exitosos contra a pessoa como o nosso apoiador. Ó onipotente, o sábio Rishi Narada informou-me acerca de tua verdadeira identidade, bem como aquela de meu irmão Arjuna. Vós dois heróis estão sempre ocupados em manter a virtude no mundo. Yudhishthira subiu em sua quadriga e rumou de volta ao acampamento. O corpo de Karna ele viu prostrado no campo iluminado por 1000 candeias de óleo e rodeado por descoraçados guerreiros Kauravas. Na manhã seguinte realizaram seus ritos fúnebres, havendo deixado para sua noite final na cama de um herói. Yudhishthira olhava para ele repetidamente, incapaz de acreditar em seus olhos. Ele disse: por tua graça, Krishna, atingimos nosso objetivo. Certamente Duryodhana agora abandonará toda esperança de vitória, bem como a própria vida. Por 13 longos anos sofremos e nada conhecemos tirante ansiedade. Esta noite hamos de dormir pacificamente, livres de nosso antigo fardo. Arjuna e Krishna deixaram o campo de batalha como o sol e a lua descendo pelo céu, soprando seus búzios, preencheram as 4 direções com um majestoso som. Gandharvas, charanas e siddhas exaltavam e adoravam-nos conforme retornavam ao acampamento, seguindo o percurso de Yudhishthira, assim como os deuses seguem Indra para Amaravati. Todos os Kauravas deixaram o campo de batalhas em desespero. Kripa, Kritavarma, Ashvatthama encabeçavam as tropas a retornarem ao acampamento. Duryodhana chorava, ninguém era capaz de consolá-lo, motivo pelo qual caiu ao chão em seu prantear. Os demais líderes curos entraram na tenda real e sentaram-se em silêncio em torno dele. Todos derramavam lágrimas enquanto viam o rei dar vazão à sua infelicidade. Ó Karna, meu amigo, ele gritava repetidamente, enquanto rolava pelo chão. Gradualmente, a ira de Duryodhana superou sua tristeza. Com seus olhos vermelhos devido à cólera, colocou-se de pé, sentado-se no trono, enxugou a face com suas mãos e disse em uma voz fria: não podemos permitir que semelhante atrocidade não seja vingada. Karna, o melhor dos combatentes, foi morto impiamente por Arjuna quando fora de sua quadriga indefeso. Como isso podemos tolerar? Selecionando outro comandante para nossas forças, marcharemos de encontro aos pecaminosos Pandavas e desagravaremos Karna. O exército inimigo já destruímos quase completamente, estão fracos em consequência de dias de combate. Ademais, visto que abandonaram a virtude, encontrá-lo-emos destituídos de poder. Assim, não há dúvidas que logo os aniquilaremos. Temos uma dívida para com Karna, qual pagaremos matando-os ou morrendo em confronto, juntando-nos a Karna no sono eterno de um herói. A voz de Duryodhana embargou-se quando pensou em Karna prostrado no campo de batalha, com a cabeça baixa e o rosto coberto pelas mãos. O angustiado príncipe chorou silenciosamente por alguns instantes, incapaz de superar a morte de seu amigo. Jamais ousara cogitar que Arjuna poderia um dia matar Karna. Desde o primeiro dia em que se conheceram, viu com a expectativa que Karna seria a destruição de Arjuna. Tal esperança agora perecera. O olhar vazio de Duryodhana, enquanto lágrimas cascateavam por sua face enegrecida, fixava algum ponto ao alto. Seria Arjuna realmente invencível, talvez?
A guerra, entretanto, não podia ser interrompida, senão que a vingança de Karna tinha de se concretizar. Não havia outra escolha possível, a desforra ou a morte. Quando Duryodhana em algo se recompôs, Kripa disse gentilmente: ó grande monarca, considere cuidadosamente o melhor proceder doravante. 17 dias de batalha transcorreram e muitíssimos homens já foram mortos. Todos os irmãos de Vossa Majestade estão mortos, ainda não vemos sinais de fraqueza ou lassidão em Arjuna. Ele erra pelo campo de batalha como um corpulento elefante de 4 presas a esmagar nossas forças sem obstáculos. Agora matou Karna e antes dele Jadrata, malgrado a tentativa de proteção da parte de todo o nosso exército, que é um herói em meio das tropas de Vossa Majestade que poderia afrontar o Bharata. Onde, pergunto também, está o herói que pode enfrentar o enraivecido Bhima? Tamanha é a chacina promovida por eles e Satyaki entre nossas tropas, que a visão da mesma faz nossos pelos se arrepiarem. Kripa olhava com expectativa para o príncipe Kaurava, que permanecia sentado olhando fixamente para lugar algum e sem nada dizer. Kripa começou a chorar, mas continuou: muitíssimos pecados Vossa Majestade cometeu contra os Pandavas, cujos frutos agora colhemos. Vossa Majestade reuniu esta imensa força armada simplesmente para lograr tuas ambições. Destruído agora está esse imenso exército e em grande perigo estamos dados sermos mais fracos do que os Pandavas. Diretrizes políticas prescrevem que a paz deve ser buscada mediante diplomacia, uma vez que o Yudhishthira é sempre misericordioso, certamente aceitará a paz em termos mutuamente benéficos. Não perderá Vossa Majestade sua posição como rei, haja vista que nem o Yudhishthira, nem Arjuna, nem mesmo Krishna desobedecerão às ordens do pai de Vossa Majestade. Kripa implorou a Duryodhana que estabelecesse a paz. E chorou pensando em todos os reis e guerreiros que perderam suas vidas pela causa de Duryodhana. Com a voz trêmula concluiu: aconselho a Vossa Majestade que descontinue as hostilidades ao herói. Isso é do maior interesse de Vossa Majestade. Por que não aconselho Vossa Majestade dessa forma, movido por medo ou com alguma motivação maliciosa? Peço a Vossa Majestade que não desconsidere minhas palavras. Se Vossa Majestade não se orientar por minha orientação, Vossa Majestade se recordará do meu verbo quando à beira da morte. Duryodhana permaneceu em silêncio, pálido devido à aflição, semicerrou seus olhos, agitou seu corpo violentamente. Chorando soluçadamente, não foi capaz de responder por alguns minutos. Finalmente, recompondo-se com dificuldade, disse: indubitavelmente falastes como um amigo, com efeito fizestes por mim tudo que um amigo poderia fazer, enfrentastes meus inimigos e arriscaste tua vida por meu bem. Sei que o teu conselho é bem intencionado e benéfico, mas o mesmo não agrada a minha pessoa. Como medicamentos a um homem prestes a morrer, tuas palavras são bastante impalatáveis. Em minha opinião, o Yudhishthira não acreditaria em mim caso eu fosse até ele buscando a paz, dado que tantas vezes menti e causei todo tipo de mal, bem como Arjuna e Krishna. Desde que ouviu acerca da morte de Abhimanyu, Keshava passa suas noites em tristeza. Ofendemo-lo. Como poderás perdoar-nos agora? Não há possibilidade de reconciliação, senão que é certo que a guerra acabará somente quando os Kauravas ou os Pandavas estejam mortos. Até onde chegamos torna nossa inimizade irreversível. Pensando em Draupadi, continuou: a princesa Panchala chegou ao meu conhecimento, está observando votos austeros com o intento de causar minha ruína. Ela dorme sobre o chão e come somente uma vez no dia. Subhadra, rejeitando todo orgulho, serve-a como uma humilde criada. Ó Kripa, tudo está em inextinguíveis chamas. Como eu poderia, após haver brilhando sobre todos os reis, tal qual o sol, caminhar atrás de Yudhishthira? Jamais poderia eu aceitar sua soberania. Depois de haver reinado nesta terra,
como seu imperador inconcurso, não me é possível viver uma miserável vida de subordinado. Corava disse em palavras claras que a batalha era a única escolha. Se morto, ao menos reteria sua fama e alcançaria de as esferas superiores. Retirar-se agora seria um ato de grande covardia, que haveria de resultar em ignômia e degradação. Duryodhana voltou-se a olhar ao assento de Karna, resistindo ao enlutamento, concluiu seu discurso com a voz resoluta. Nenhum kshatriya anela morrer em casa sobre a cama. A morte tem de buscá-lo na batalha. Ou sua fama decresce e morre. Muitos sacrifícios realizei e segui meus deveres fielmente, logo não tenho razões para temer a morte. Lutando ou conseguirei a glória ou ascenderei pelo caminho dos heróis que jamais fraquejam na luta. Este caminho encontra-se agora repleto de reis jubilosos que o trilham juntos após haverem deixado seus corpos nesta guerra. Como posso abandonar o certame depois de testemunhar tantos nobres guerreiros perderem tudo pela causa minha? Eu não poderei desfrutar do reino com o sangue deles em minhas mãos, a menos que eu haja esforçando-me por completo para vingar a cada um deles. A vitória ou o paraíso não pode ser de outra forma. Os guerreiros aplaudiram o heróico discurso de Duryodhana, livres do desespero, determinaram-se a lutar até o fim. Após decidirem que selecionariam um novo comandante pela manhã, levantaram-se de seus assentos e se recolheram para os seus quartos a fim de descansarem pela noite. O Mahabharata, volume 2, capítulo 26. Shalya comanda os Kauravas. Ao tomar conhecimento do sistemático assassinato de seus filhos por parte de Bhima, especialmente da forma brutal como matara Dushashana, Gandhari perturbou-se perdidamente. Desde o começo da Alfétana, absorvera-se na prática de penitências, orando que as hostilidades pudessem findar-se sem demora. Talvez Duryodhana recobrasse o bom juízo, vendo a impossibilidade de suas aspirações. Como poderia derrotar os vitoriosos Pandavas auxiliados por Krishna? Gandhara, entretanto, conhecia sua obstinação. Era improvável que terminaria a guerra antes que todo homem de seu exército estivesse morto. Conquanto a rainha Kuru fosse ciente dos seus filhos que morriam em decorrência de sua própria pecaminosidade, ela, como mãe, não conseguia suportar a realidade. A cada noite que recebia novas dos eventos do dia, seu coração rasgava-se em dores. Todos os grandes heróis Kurus eram mortos um após o outro. Quando soube que Bhima ceifara a vida de quase todos seus filhos, considerou que não lhe era mais possível deixar de intervir. Sua longa prática de ascetismo conferia-lhe grande poder místico. Se fosse ao campo de batalha, poderia utilizar esse poder para tornar invencíveis seus últimos filhos sobreviventes. Simplesmente, olhando para eles, poderia tornar seus corpos invulneráveis. Decidida a partir de imediato, ordenou seus criadas que preparassem sua quadrilha. Viajando celeramente naquele 17º dia de guerra, chegou ao campo de batalha no pôr do sol. Quando adentrou a tenda das mulheres, recebeu a terrível notícia de que todos seus filhos haviam perecido, exceto Duryodhana. A idosa rainha desmaiou ao chão. Rapidamente seus criados ergueram-na, sentaram-na em um assento amplo e almofoado e borrifaram água gelada contra sua face. Recobrando os sentidos, chorou por algum tempo. Por fim, recomposta, solicitou que Duryodhana fosse trazido em sua presença. A menos Duryodhana ela poderia salvar. Talvez o destino lhe permitisse manter um filho consigo. Certamente era ele a causa da guerra, mas agora que Karna estava morto, talvez ele mudasse. Indubitavelmente, Shakuni também haveria de morrer em breve, dado que foi na companhia deles que Duryodhana arquitetara todos os seus planos malignos. Talvez ele fosse uma pessoa diferente
uma vez sozinho. Transcorrido algum tempo, o príncipe se fez presente na tenda de sua mãe e curvou-se perante ela com a sua face caída e escurecida pela infelicidade, abençoando, falou por algum tempo de modo a consolá-lo. Então disse: querido filho, carregava comigo a esperança de que esta guerra terminaria antes que todos os meus filhos morressem. Ai de mim, parece que vã é essa semelhante esperança. Todavia tu, amado filho, ainda vives e desejo ajudar-te. Por meio do meu poder ascético, posso tornar invencível o corpo teu. Amanhã vem até a mim desnudo por completo, então te conferirei o meu poder. Sentindo-se encorajado, foi como Duryodhana deixou a tenda. Certamente foi um evento providencial, a chegada de sua mãe. Talvez finalmente poderia superar seus exuberantes adversários. Com passos longos, cruzou a escuridão até as suas acomodações. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Duryodhana banhou-se e voltou à tenda de sua genitora. Uma vez dentro da seção externa da grande tenda, retirou seus trajes e estava prestes a entrar quando viu Krishna sair. O Jadava recebera a notícia que Gandhari chegara, daí haver ido até ela a fim de prestar seus respeitos. Vendo Duryodhana nu à sua frente, regalou seus olhos em surpresa. — Que é isso, herói? Por que te vejo aqui sem trajar nenhuma veste? Duryodhana explicou que estava prestes a ver a sua mãe antes o que Krishna replicou. Não herdaste nenhuma cultura dos mais velhos, ó Bharata? Como é possível que um homem civilizado intencione colocar-se perante sua mãe sem qualquer traje? Estou surpreso. Cobre, ao menos, teu quadril. Duryodhana desceu seu olhar para o seu corpo desnudo e envergonhou-se. Krishna estava certo. Não lhe era apropriado colocar-se nu diante de sua mãe. Quando Krishna deixou a tenda, enrolou um tecido em torno de sua cintura e entrou para ver a rainha. Quando ela o ouviu entrar, solicitou-lhe que o colocasse imediatamente diante dela, ao momento qual ergueu a venda que cobria seus olhos e olhou diretamente para ele. Duryodhana sentiu uma energia ser derramada sobre ele à proporção que sua mãe olhava para o seu corpo. Quando Gandhari viu o tecido contudo, chocou-se. Por que, amado filho, não seguistes minhas instruções? Solicitei-te que viestes sem roupas, porque cobriste tua cintura, tanto tua cintura quanto tuas coxas, embora o restante do teu corpo agora seja tão forte quanto aço, permanecerão vulneráveis a ataques, uma vez que não olhei para essas partes. Gandhari invocara todo o seu poder antes de olhar para o seu filho, em virtude do que considerava impossível fazer isso uma segunda vez. Quando Duryodhana relatou-lhe o que transcorrera, como se encontrara com Krishna, quando este deixara a tenda, a rainha suspirou e lentamente reposicionou a venda sobre seus olhos. Sua última esperança fora destruída. Certamente seu filho morreria nas mãos de Bhima, visto que tal Pândava muito carregava consigo o voto de matá-lo, feito na Assembleia Kuru, concluindo que nada poderia fazer contra o onipotente destino. Gandhari por fim sorriu. Mas uma vez Krishna fizera o seu arranjo. Enquanto protegesse os pandas, não haveria esperanças para a causa dos Kauravas. A rainha dispensou seu filho e julgou melhor retornar para Hastinapura, permanecer ao lado do seu aflito esposo sem qualquer incerteza. A guerra logo terminaria. Enquanto nascia no sol da 18ª manhã, os Kauravas, após haverem cremado Karna e os outros guerreiros mortos, subiram em suas quadrigas e reuniram-se. Sua tristeza abriu espaço para o torpor nascido da visão de tanta destruição e morte. Quase mecanicamente, era como se preparavam para o enfrentamento. Duryodhana olhou ao redor para os combatentes restantes. Qual deles deveria ser comandante-chefe para o que provavelmente seria o último dia da guerra? Kripa era a escolha mais óbvia, mas ele demonstrara clara relutância quanto ao pelejar. O príncipe cogitou Ashvatthama, que, como filho do preceptor, era outra possível inclinação. No entanto, quando Duryodhana solicitou-lhe que ele respondeu: julgo que Vossa Majestade deve escolher Kshalia. Em nascimento, proeza, energia, fama e todos os demais quesitos, é superior a todos nós, renunciando o seu apego aos seus parentes,
Aliou-se a nós e guerreou implacavelmente. Deixemos que lidere as tropas nossas, assim como Skanda libera as personalidades celestes. Aplaudindo as palavras de Ashvatthama, os demais guerreiros rodearam Shalya e exclamaram: Vitória, vitória! Duryodhana apeou de sua quadriga e aproximou-se dele de mãos postas, dizendo ao herói: mais uma vez venho pedir ao teu favor, assuma a posição de nosso comandante com a tua pessoa à nossa frente. Vamos de aterrorizar os nossos adversários entre nós, e não existe alguém tão bravo e corajoso quanto tu. Ó mais ilustre dos reis, assume o comando dessa força, assim como Kartikeya comanda os exércitos dos deuses. Shalya, havendo abandonado quaisquer esperanças concernantes a sobreviver ao Fétana, aceitou a proposta de Duryodhana. Unindo as palmas de suas mãos, respondeu ao rei: de braços imponentes enfrentarei os Pandavas sem qualquer receio. Formando um exército majestoso, hei de derrotar suas forças reunidas. Não percamos tempo permitindo que um novo dia de conflito seja necessário. Duryodhana aclamou Shalya e ordenou que fosse empossado no cargo de comandante. O príncipe pessoalmente derramou água santificada sobre sua cabeça, momento no qual os Kauravas rugiram como leões e tocaram milhões de tambores. Inspirados por novas esperanças, rumaram ao campo de batalha, espalhando-se em uma formação de uma forma de águia, segundo instruções do novo comandante. 10.000 elefantes, 11.000 quadrigas, o mesmo número de cavaleiros, 5.000 homens de infantaria eram o que restava dos originais 4 milhões de beligerantes Kauravas. Resolutamente marchavam para o campo de batalha em diferentes direções, todos determinados a lutar até a morte. Yudhishthira ouviu os bradários jubilosos dos Kauravas. Ao ser informado que Shalya fora apontado comandante, disse: Ó Keshava, o que consideras que deve ser feito? Dependo por completo do teu aconselhar. Pensativo mostrou-se Krishna. Sei que Shalya é o mais poderoso guerreiro, de maneira que não deve ser subestimado. Ó rei, com os poderes do posto de comandante, não será menos poderoso que o Bhishma. Drona, o mesmo Karna. Nada obstante, acredito que o possas matar, embora não imagine nenhum outro alguém que possa fazê-lo em frente ao herói. Mato assim como Chakra matou o demônio de nome Shambhara. Agora que cruzastes o intransponível oceano Kaurava, não te afogues no pequeno lago conhecido como Shalya. Exibe na batalha toda a tua força Kshatriya e todo o seu poder ascético. O tempo de Shalya certamente chegou. Yudhishthira, pensando nas palavras de Krishna sobre sua quadriga, subiu. Yudhishthira recordou-se de sua promessa pertinência a matar Shalya. Era apropriado que o rei de Madras se encontrasse com a morte pelas mãos de seu querido amigo e sobrinho. Certamente seria uma luta árdua, porquanto ambos eram piqueiros experientes e haviam se enfrentado em outras ocasiões muito severamente. O próximo enfrentamento, todavia, certamente haveria de ser o último. Com Drishtadyumna encabeçando, os combatentes pandas marcharam para a batalha, que logo teve início. Vendo a sombrinha branca de Yudhishthira ao longe, Shalya incitou seu quadrigário a ir diretamente em sua direção. Sem demora foi confrontado por um grande corpo de guerreiros sobre quadrigas, os quais descarregavam sobre ele suas flechas e lanças. O rei de Madras não recuou, senão que respondeu com saraivadas de flechas com penas de ouro, as quais derrubaram dezenas de guerreiros. Os dois filhos restantes de Karna, Satyasena e Chitrasena, precipitaram sobre Nakula como um par de tigres, atacando um elefante na selva. Eles cobriram-no de flechas afiadas e inutilizaram seu arco, mas o Pandava rapidamente encordoou um novo arco e retornou ao ataque. Rindo a todo instante, matou os 4 cavalos de Satyasena e atingiu o peito de Chitrasena com 3 setas afiadas. Satyasena saltou para o interior da quadriga de seu irmão e os 2 príncipes ficaram lado a lado atirando
suas flechas contra Nakula. Inabalado, Nakula tirou um dardo luminoso embebido em óleo similar a uma assustadora serpente. O mesmo atingiu Satyasena e penetrou seu coração. Seu irmão rouco em fúria e intensificou seu assalto contra Nakula, matando seus cavalos e destroçando sua quadriga. Vendo seu pai despreocupado a despeito de estar sob ataque, o filho de Nakula, Sutashona, apresentou-se em seu auxílio e subiu para sua quadriga, e Nakula prosseguiu batalhando após frustrar o ataque adversário despedindo uma grande número de setas. O Pandava tirou uma flecha de ponta navalhante em forma de meia-lua, a mesma atingiu Titracena em seu pescoço e o decapitou, atirando sua cabeça ao chão. O cadáver vergou para a frente e caiu para fora da quadriga como uma árvore derrubada. Testemunhando Nakula matar os filhos de Karna, os soldados Kauravas bateram em retirada. Shalya, entretanto, reagrupou-os e destemidamente não recuou. Não obstante, afrontado por numerosos guerreiros Pandavas, encabeçados por Kripa e Kritavarma, os Kauravas lançaram-se em ataque aos Pandavas, bradando muito sonoramente. Foi contra os sólidas falanges lideradas por Drishtadyumna e Satyaki que se chocaram eles. Os dois exércitos chocaram-se, produzindo uma bulha ensurdecedora. O ar encheu-se de fumaça que partia das armas flamejantes atiradas por poderosos guerreiros sobre quadrigas, bem como do odor mal cheiroso do sangue. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 26, Shalya comanda os Kauravas. Pelejando bravamente, Shalya abria alas através das densas falanges Pandavas e aproximava-se de Yudhishthira, quem assalteou com uma tempestade de flechas. Malgrado a ferocidade do assalto, Yudhishthira neutralizou as flechas adversárias com flechas suas. Conforme os guerreiros de ambos os grupos contendiam entre si, Yudhishthira e Shalya duelavam selvagemente, reciprocando flechas que colidiam em pleno voo e faziam chover faíscas. Parecendo Indra e Bali digladiando pela soberania sobre o universo, os dois majestosos guerreiros atiravam com seus arcos flechas tão brilhantes que assemelhavam-se a raios. Demonstrando sua intenção de matar Shalya, Yudhishthira desfechou repetidamente uma seta de ponta ampla e, deste modo, arruinou o estandarte do seu inimigo. Shalya, tempestuoso, respondeu com milhares de flechas diretas, as quais atingiram toda a parte do corpo de Yudhishthira. As flechas cobriram por inteiro o rei Pandava, bem como seus cavalos, quadriga e o condutor. Os irmãos de Yudhishthira, correndo, se saraivavam sobre Shalya flechas longas de ponta serrilhada. Com os préstimos de Kripa e Ashvatthama, o rei de Madras travou uma batalha brutal. Jamais antes os pandas já o viram tomando de tão grande ferocidade. Suas flechas encontravam os pontos fracos de suas vítimas, que caíam para trás, para fora de suas quadrigas, atordoados pela força do ataque. Shalya defendeu-se do ataque combinado de Yudhishthira, Satyaki e Bhima, e os dois filhos de sua irmã madre, Duryodhana, apresentou-se em seu socorro com Kritavarma ao seu lado por um longo tempo. Uma horripilante peleja se deu dentre os robustos guerreiros a buscarem o aniquilamento um do outro. No ínterim, Arjuna fora cercado pelos sobreviventes guerreiros do exército Trigarta. Sem qualquer misericórdia, foi como Pandava matou-os e fê-los chorarem em pânico. Ouvindo o prantear dos beligerantes, Ashvatthama apressou-se de modo a ajudá-los. Depois de seu fracasso em relação a tentar convencer Duryodhana a descontinuar a guerra, decidiram lutar até o fim. Uma vez que seu pai e quase todos seus amigos haviam sido mortos, que motivação lhe restaria para viver de qualquer forma caso a paz vigorasse? Indiferente às palavras de adversão de Vyasadeva, o filho de Drona, atacou Arjuna com todo o seu poder. Os dois condiscípulos olvidados
de sua antiga amizade e atacaram um ao outro como os dois touros ensandecidos, tentando escornar-se. O céu encheu-se de flechas, e a batalha travava e embasbacou mesmo as personalidades celestiais. A em vantagem, Arjuna ceifou a vida dos 4 cavalos de seu oponente, bem como do seu quadrigário. Ashvatthama manteve-se intrépido sobre sua quadriga imóvel, continuando a resistir ao ataque de Arjuna. Mesmo enquanto enfrentava o Pandava, chovia sua seta sobre os outros soldados Pandavas, os quais matou em centenas e centenas. Repentinamente, Surata, um poderoso guerreiro Pandava, precipitou-se com sua quadriga sobre Ashvatthama. Gritando braviamente, Ashvatthama saltou ao chão com seu arco em riste, munido com uma seta afiada. Puxou a corda até a sua orelha. Atirada com toda a sua força, a seta foi diretamente de encontro ao peito de Surata, trespassando seu coração e saindo por suas costas. Ashvatthama correu muito ligeiramente e saltou para a quadriga de seu inimigo morto. Muitos outros combatentes Kauravas, liderados por Shakuni e Uluka, apresentaram-se em sua assistência. Uma raivosa batalha então sucedeu-se entre Arjuna e os beligerantes Kauravas, que eram assistidos por milhares de tropas. Não distante de Ashvatthama, Shalya continuou lutando com um espantoso vigor, inspirado por pensamentos de uma vitória augusta ou morte, e a elevação às regiões celestes afrontava todos os grandes heróis Pandavas. Ninguém o podia abalar enquanto de pé sobre sua quadriga, reluzindo como o deus do sol. Para todas as direções voavam suas flechas em uma corrente contínua, matando milhares de bravos guerreiros Pandavas à proporção que tentavam se aproximar de sua pessoa na batalha. Relembrando seu voto e o verbo de Krishna, Yudhishthira rumou de encontro a Shalya com grande impetuosidade. O monarca de Madras, próximo ao Yudhishthira, parecia o planeta Saturno, próximo à Lua. Ambos os heróis sopraram seus búzios, criando um som rugiente que estremeceu a atmosfera. Reciprocando olhares em chamas, gritaram seus desafios e contra-desafios e cobriam um ou outro com explosões de flechas. Feridos por todo o corpo, rememoravam uma árvore Kinshuka e uma árvore Shamali inteiramente desabrochada. Os soldados que acompanhavam a batalha não julgavam possível determinar quem venceria. O Yudhishthira ganharia a terra após matar Shalya, ou Shalya após matar o Pandava entregaria a terra nas mãos de Duryodhana. Flechas de aço Shalya atirou, as quais penetraram as luvas de couro de Yudhishthira e partiram seu arco em 2. O Yudhishthira gritou em sua quadriga e empunhou outro arco, acordoando conforme se voltava ao seu antagonista. Com flechas velozes, matou os 4 corcéis de Shalya e seu quadrigário. O rei Pandava em seguida cobriu Shalya com centenas de flechas ardentes, as quais abalaram em sua quadriga inerte. Ashvatthama, com seus cavalos a galope, resgatou o aflito rei de Madras, subindo para sua quadriga. Em instantes, Duryodhana, observando a luta, ordenou que outra grande quadriga fosse disponibilizada para Shalya. Subindo sobre essa quadriga, Shalya disparou em perseguição de Yudhishthira, com as rodas de ferro de sua quadriga soando como trovões. Flanqueando por outros combatentes, atirou-se para entre as setas de penas douradas que voavam do arco de Yudhishthira. Bhima e Satyaki e os gêmeos também os desafiaram, bem como os heróis Kauravas que o apoiavam. A peleja entre Yudhishthira e Shalya era como a disputa entre 2 tigres na floresta por um pedaço de carne. Eles circunambulavam e fitavam com a graça e velocidade. Cheios de orgulho, flechavam-se mutuamente. Shalya atacou simultaneamente Yudhishthira e Bhima, destruindo a armadura de ambos. Com flechas miradas com precisão, ceifou os 4 cavalos de Yudhishthira e também seu quadrigário, havendo atordoado o rei e seu irmão colocou-se então a dizimar as forças Pandavas. Bhima, fora de si em virtude da raiva, matou os cavalos de Shalya, valendo-se de flechas longas, e o deteve em seu curso. Atirando outras 100 flechas de ponta afiada, fragmentou sua quadriga.
Shalya armou-se com uma polida espada de metal e um escudo adornado por 1000 estrelas. Saltando de sua quadriga, correu pelo campo até o Destira como um falcão mergulhando sobre sua presa. Bhima mirou com precisão e com uma seta de ponta ampla cortou ao meio a espada de Shalya. Com outras 20 flechas, fendeu seu escudo, elevado bradou seu grito de batalha, os demais pandas riram e sopraram seus búzios brancos como leite. Vendo Shalya destituído de armadura e quadriga, também sem quaisquer armas, os coravas encheram-se de apreensão. O Destira, permanecendo em sua quadriga sem cavalos, empunhou um longo chuço de ouro, o qual possuía um cabo trabalhado com coral incrustado com pedras preciosas. O Pandava ergueu o refulgente chuço e fitou Shalya com ira, como se desejasse queimá-lo com o seu olhar. Proferindo mantras e aventando a arma com toda a sua força, vociferou: "Estás morto." O chuço voou em direção a Shalya como um meteoro a cair do céu. Shalya gritou e tentou agarrar o dardo que vinha de encontro a ele, mas o mesmo escorregou por suas mãos e perfurou seu peito. A arma atravessou completamente, sem qualquer obstrução, e sumiu, penetrando o solo. O sangue nasceu da boca, do nariz e dos ouvidos de Shalya. Seus braços atiraram-se ao alto e o restante do seu corpo caiu como um pico de uma montanha atingido por um raio. Com uma querida esposa erguendo-se para abraçar seu amado cônjuge, a terra apareceu erguer-se a fim de encontrar o rei que caía em sua direção. Aquele monarca, havendo desfrutado da terra por tanto tempo, finalmente caiu em seu abraço e morreu. Enquanto os coravas choravam em agonia, o Destira e seus irmãos bradaram triunfantemente. Privados de todo o ânimo, fugiram da luta. As tropas pândavas, ajudando-se da sua vantagem, precipitaram-se de armas em riste sobre seus inimigos desesperados. O irmão mais novo de Shalya defrontou o Destira e flechou o Pândava com um grande número de flechas de ponta serrilhada que atingiram com precisão. Indiferente ao ataque, o Destira rapidamente ergueu seu arco e respondeu com afiadíssimas setas, as quais partiram ao meio o arco do seu ofensor. Com uma seta derrubou seu galhardete e com outra degolou. Seguindo o caminho trilhado por seu irmão mais velho, o garboso corpo do príncipe caiu de sua quadriga. Duryodhana assistia tudo em desespero em torno dele. Suas tropas fugiam aterrorizadas, deixando sozinho no enfrentamento aos Pândavas. Cometido subitamente pela selvagem ira, lutou em um frenesi ao limite do seu poder. Suas flechas voavam como cometas, brilhantes em todas as direções. Ninguém podia aproximar-se daquele que sozinho resistia a todos os grandes heróis Pândavas. Kritavarma, Kripa e Ashvatthama, vendo o descomunal heroísmo de Duryodhana em peleja contra seus inimigos, rapidamente se juntaram a ele. Unidos, os 4 guerreiros coravas detiveram o exército Pândava, assim como uma costa detém o oceano. Em uma última tentativa desesperada de vencer o embate do dia, iniciaram impetuosamente uma ação agressiva contra o Destira, que continuava sob sua quadriga imobilizada. Vendo esta movimentação, Bhima, Satyaki, Drishtadyumna e os 5 filhos de Draupadi cercaram o rei Pândava. Tão maravilhosa foi a batalha entre esses guerreiros e os 4 coravas que os céus foram tomados de setas flamejantes. O exército de Shalya e os Madrakas voltaram impetuosamente para a batalha em gritos de urros. Onde está o Destira? Vociferavam. Onde estão Drishtadyumna e Bhima? Mataloemos de imediato. Conforme esses guerreiros corriam para dentro da bulha, eram recebidos por saraivadas de flechas despedidas pelos Pândavas. Dilaceradas, suas pessoas e seus cavalos caíam aos milhares, juntamente com suas quadrigas destruídas. Cavalos relinchavam conforme seus condutores os guinavam de modo a esquivarem-se de ataques. Flechas incandescentes choviam sem misericórdia. Braços de músculos definidos e cabeças embelezadas por elmos de ouro caíam ao chão aos milhares. Arjuna, havendo aniquilado o restante das forças trigartas, juntamente com os guerreiros montanheses de Shakuni, voltaram suas flechas para os Madrakas. Com suas infalíveis e indefensáveis setas, logo matou 2.000 guerreiros sobre elefantes, juntamente com o seu transporte de guerra. Os Madrakas gritaram em terror quando Arjuna penetrou-se em meio a eles.
Brutalmente despedaçados pelo Pândava e seus irmãos deram-lhe as costas a fim de fugir, mas com outros heróis Pândavas depararam-se. Pelo socorro de Duryodhana, gritavam eles no limite de suas vozes. Shakuni, ouvindo as lastimáveis gritos de socorro, esteve com Duryodhana e disse-lhe: Arjuna matou toda a minha força de guerreiros e agora se dedica a dizimar os bravos Madrakas. Ó rei, reagrupa nossas forças e socorre-os prontamente. Duryodhana, com sua mente afogada em melancolia, olhava inexpressivamente para o seu idoso tio. Pouco dos seus homens ainda viviam, mas tais guerreiros não mortos estavam envoltos em medo, tomados pelo anseio de fugirem. Até a rouquidão exortar-os a voltar. A guerra certamente não se alongaria muito mais. Duryodhana olhava ao redor, uma cena desconsoladora. As tropas Pândavas perseguiam soldados em fuga, bradando em grande regozijo. Somente poucos de seus mais corajosos guerreiros, Kripa, Jvatama, Kritavarma e cerca de 10 de seus irmãos ainda gozavam de vida, com menos de 20.000 tropas para reforçarem-nos. O príncipe disse em uma voz chorosa: Ó tio, repetidamente ouço escoarem em minha mente as palavras de Vidura. Foi somente por ignorância que não dei ouvidos aos seus sapientes conselhos. Vê agora o curso do destino, nosso exército, um dia majestoso e inspirador de grande orgulho, agora está quase aniquilado, especialmente pela chacina de autoria de Bhima e Arjuna. O que fazer devemos nós? Não posso retornar desta guerra derrotado, senão que a vitória e a morte são minhas únicas alternativas. Mantendo em mente os deveres de um Kshatriya, procedemos para a luta uma última vez. Manifestada todo o seu poder, ó filho de Suvala, porquanto talvez ainda nos seja possível o triunfo neste dia. Ordenando seus quadrigários que incitassem os corcéis, os 2 Kauravas rumavam velozmente de encontro aos Pandavas, bradando seus gritos de guerra. Seus adversários, entretanto, estavam prontos e com a vitória em mente. Opuseram-se com firmeza a seus desesperados inimigos, contra os quais desfecharam mortalmente muitíssimas flechas. Duryodhana assistia, aterrorizado, quase todos os seus combatentes restantes encontrarem-se com a morte. Vendo os Kauravas praticamente derrotados, Krishna disse: Ó Dhananjaya, esta guerra em que milhões de guerreiros já foram mortos de ambos os lados está virtualmente concluída. Nossas forças já são superiores aos Kauravas e tudo que necessitamos para assegurar nosso êxito é a morte de Duryodhana. Sem matar-no, não conhecerão fim essas hostilidades, porquanto a derrota ele jamais assumirá. Ó Partha, esforça-te a fim de matar Duryodhana e finda por definitivo esta alfétena assombrosa. Arjuna olhava para Krishna, que, não obstante ferido, brilhava com esplendor enquanto segurava as rédeas dos seus cavalos. Ó Madhava, a verdade proferiste. O vicioso filho de Dhritarashtra lutará contra o último homem. Parece que ninguém escapará da morte. Bhima já matou todos os seus irmãos de Duryodhana e certamente tirará a vida também desse príncipe, cumprindo sua promessa. Disse então: Eis Susharma, meu velho antagonista, a hora dele é chegada. O Keshava conduz minha quadriga em direção ao rei. Arjuna apontou para Susharma, que atirava flechas ardentes contra as tropas Pandavas. Krishna incitou seus cavalos e em momentos Arjuna estava diante de Susharma, que era amparado por 4 príncipes Trigartas. Eles imediatamente atacaram Arjuna com um corpo de tropas, atingindo-o com centenas de flechas. Movendo-se com graça e destreza, Arjuna assaltou os príncipes como um leão faminto, atacando um veado com flechas de ponta navalente. Matou todos os 4, após o que voltou para Susharma com 3 poderosas setas. Atingiu o peito do monarca, então matou seus cavalos com as outras 4 setas. Com outra flecha de ponta ampla, arruinou sua flama. Em seguida, com uma longa flecha dourada, investida com poder de mantras, atravessou o coração de Susharma. Quando Susharma caiu de sua quadriga, Arjuna arremeteu contra as tropas, apoiando-o. Próximo, Bhima urrava e gritava sua massa conforme ia impetuosamente de encontro a Duryodhana.
O Kaurava resistiu valentemente ao seu ataque, impedindo seu avanço por meio do disparo de milhares de flechas. A uma pequena distância, Satyaki enfrentava Kritavarma, enquanto Drishtadyumna e os gêmeos enfrentavam Kripa e Ashvatthama. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 26, Shalya comanda os Kauravas. Enquanto aqueles heróis ocupavam-se em combates, Sahadeva viu Shakuni assalteando o exército Pandava. Recordando seu voto, Pandava descontinuou sua peleja contra Kripa e disparou de encontro a Shakuni, bradando um desafio. Uma vez que Shakuni voltou-se à face, Sahadeva tirou assustadoras flechas, as quais voaram à velocidade do vento. Imediatamente fendeu o arco de Shakuni e também seu estandarte. Sem se intimidar, Shakuni empunhou outro arco e revidou com grande energia, flechando poderosa e fartamente seu antagonista. Sahadeva peritamente repeliu o ataque de Shakuni e respondeu com 60 afiadas flechas que penetraram toda a parte do corpo de Shakuni. Sahadeva sequenciou outras 80 setas que fizeram Shakuni girar sobre sua quadriga, tirando seu arco de sua mão. O Luca, vendo a condição de seu pai, partiu impetuosamente em direção de Sahadeva, despedindo dezenas de flechas de ponta serrilhada. Em um momento, Sahadeva volveu-se a fim de afrontar o Luca. Atirou ele uma flecha de ponta de lua crescente que assobiou pelos ares e finalmente decapitou o Luca. O imenso e musculoso corpo do guerreiro caiu de sua quadriga e sua cabeça, com olhos estalados e brincos que luziam na poeira do chão, rolou como uma fruta. Shakuni gritou e lágrimas visitaram-lhe os olhos. O sapiente verbo de Vidura, ele recordou. Fora tolice inimizar-se com os Pandavas. O monarca Suvala, ainda sob a investida de Sahadeva, refletia tristemente acerca de sua vida, ao mesmo tempo em que contra-atacava. Sua ira original, direcionada a Bhishma, por haver dado a seu irmão o cego Dhritarashtra, há muito fora esquecida. Contudo, depois de amigar-se com Duryodhana, envolveu-se cada vez mais em atividades desleais, muito embora em seu coração soubesse que isso traria pavorosas consequências. Deixou-se, entretanto, levar pela ira e pelo apego, sempre ignorando a verdade, a fim de permitir-se a esperança de que, por meio de astúcia e mentira, ser-lhe-ia possível destruir os Pandavas. Agora colheria os frutos. O fogo da ira dos Pandavas tornara-se uma conflagração. Todo o seu exército, inclusive o seu próprio filho, fora dizimado diante de seus olhos. Relembrando-se do seu dever como guerreiro, Shakuni fitou Sahadeva com olhos de fúria. Talvez lhe fosse possível, ao menos, vingar a morte de seu filho antes de perecer. Shakuni ergueu seu arco e muniu com uma flecha belíssima de ver. Todavia, antes que pudesse atirar a formidável flecha, Sahadeva partiu no meio o seu arco em 3 flechas afiadas. Rugindo em ira, Shakuni atirou uma cimitarra em direção ao seu inimigo. Sahadeva imediatamente despedaçou-se a arma antes que se aproximasse de sua pessoa. Enquanto Sahadeva dirigia sua atenção para opor-se à cimitarra, Shakuni aventou uma assustadora massa, qual voou de encontro a ele com um som grave e veloz. Sahadeva reduziu a pedaços a massa, atingindo-o com uma saraivada de flechas. Shakuni então arrojou um dardo, mas o Pandava também o deteve. Vendo suas armas caírem inutilizadas ao chão como as esperanças de um homem impiedoso, Shakuni mostrou-se receoso, descoroçado, fugiu da luta. Sahadeva, porém, recordando-se de seu voto de matar Shakuni, acossou. Embora gritasse que volvesse e pelejasse contra ele, Shakuni não deu ouvidos. Colocando sua veloz quadriga lado a lado com aquela de Shakuni, Sahadeva vociferou: por que abandonas o teu dever, ó tolo? Acaso te olvidastes de como tu rejubilastes na assembleia Kuru, ó homem depravado? Tu e o desonrado Duryodhana são os únicos sobreviventes daqueles que ridicularizaram-nos
e insultaram nossa rainha. Mas não por muito tempo. Recebe agora os frutos dos teus atos malévolos. Afronta-me em batalha para que eu possa separar do teu corpo a tua cabeça, assim como um homem separa um fruto maduro de uma árvore. Provocado por Saradeva, Shakuni voltou a sua quadriga para Saradeva de modo a enfrentá-lo. Uma lança adornada por ouro e joias ele empunhou, mas a mesma foi despedaçada antes que pudesse erguê-la acima do seu ombro. Saradeva desfechou sibilantes e afiadas setas, as quais descaparam os braços de Shakuni. Então, com uma flecha tão radiante quanto o fogo, cortou sua cabeça. O cadáver de Shakuni, com sangue jorrando do seu tronco, veio abaixo. Vendo o que choraram os Kauravas, Duryodhana gritou e soltou o seu arco. Vendo Duryodhana aflito, todos os outros guerreiros em torno do príncipe deitaram suas armas e fugiram. Somente alguns poucos soldados Kauravas sobreviveram e deram consigo rodeados por forças pândavas, incapazes de escapar. Colocaram-se em guarda, mas logo foram mortos. Vendo-se sozinho, Duryodhana bateu em retirada, saltando sua quadriga, adentrou um bosque próximo ao campo de batalha e correu até chegar a um grande lago. Confuso e com o desejo de salvar sua vida, entrou na água. Conforme emergia, mantendo seus ares vitais circulando dentro de si, mediante a prática do yoga, o príncipe Kaurava lançou mão do seu poder místico a fim de solidificar a água ao redor do seu corpo. Depois da partida de Duryodhana, unicamente Kripa, Ashvatthama, Kritavarma permaneceram. Contudo, uma vez que o líder deles se retiraram, decidiram também o fazer. Conforme fugiam, depararam-se com Vyasadeva, quem antes de desaparecer disse-lhes onde encontrarem Duryodhana. Os três guerreiros rumaram ao lago e viram as vestes superiores de Duryodhana próximo ao mesmo. Ao compreenderem que havia entrado no lago, atiraram-se no chão em prantos. Ai de nós! O rei não tinha conhecimento que ainda vivíamos. Em desespero, meteu-se nas águas deste lago, ignorante de que nem tudo estava perdido. Lentamente se recolocaram a pé e voltaram para suas quadrigas, de sorte a retornarem ao acampamento curto. Chegando ao posto avançado, encontraram os guardas envoltos em lamentação. Adentrado ao acampamento em si, viram cenas similares e ouviram um alto choro das damas reais, vindo de suas tendas, choro este similar àquele de numerosas águias pescadoras. As mulheres eram conduzidas por seus guardas e acomodadas em coches, prontas para retornarem à cidade. Com suas vestes e cabelos em desalinho e sem quaisquer ornamentos, eram elas uma visão comovente. Muitos homens partiram para Hastinapura, considerando insuportável mesmo mais um instante no desolador acampamento. Em sua avidez por partir, corriam de um lado para o outro, temerosos que os Pandavas pudessem se fazer presente ali a qualquer momento com o objetivo de exterminá-los. Incapazes de tolerar a lutuosa atmosfera, os três guerreiros retornaram ao esconderijo de Duryodhana. Kripa, às margens do lago, disse alto: ó rei, vossa majestade deve se erguer e enfrentar nossos inimigos. Testemunho como os homens de vossa majestade lamentam-se em sua ausência. Os Pandavas erram pelo campo de batalha procurando vossa majestade. O exército deles foi destruído, em virtude que vossa majestade deve combatê-los novamente e assenhorar-se da terra, ou morto por eles ascender ao paraíso. Por que vossa majestade permanece aqui, uma vez que Ashvatthama, Kritavarma e eu estamos ao dispor de vossa majestade? Seguramente vencerá vossa majestade caso continue a pelear. Duryodhana ouvia Kripa, de acordo dentro do lago, respondeu: por boa sorte, vós três heróis sobrevivestes. Ó melhor dos homens, permite-me descansar aqui por algum tempo, após o qual certamente retornarei à guerra. Porquanto também estáis cansados, deveis descansar, uma vez renovadas as nossas forças. Rumaremos para a batalha. Ó beligerantes de braços poderosos, sois todos nobres, e vossa devoção por mim é grande, mas agora não é o momento apropriado
para exibição de semelhante poder. Descansamos esta noite. Pela manhã, juntar-me-ei a vós para o embate, não tenha dúvidas. A Joatama respondeu: erga-se, ó rei. Desejo a vossa majestade todo sucesso. Ainda podemos derrotar nossos opositores. Juro por todos os meus atos pios, por toda a caridade que fiz e pela própria verdade, que matarei as tropas pândavas ainda viventes. Juro ainda que, se esta noite chegar ao fim, sem que eu haja matado, não mais desfrutarei o prazer de realizar sacrifícios, um prazer desfrutado por todos os homens possuidores de piedade. Ó rei, tenha por certo que não removerei minha armadura até que suas vidas eu tenha tirado. Enquanto a Joatama endereçava-se a Duryodhana, alguns caçadores chegaram ao lago, exaustos em decorrência de um dia de caçada, queriam saciar sua sede. Vendo os 3 poderosos chátrias, esconderam-se atrás dos arbustos e ouviram. Eles então compreenderam que Duryodhana estava escondido no interior do lago. Despercebidos, aos 3 Kauravas ouviam enquanto os guerreiros tentavam, sem sucesso, convencer Duryodhana a deixar as águas e retornar a peleja. Os caçadores, que há muito observavam a guerra travada entre os chátrias do mundo, sabiam que os Pandavas recompensá-lo-iam muito bem se informados acerca do paradeiro de Duryodhana. Erguendo-se silenciosamente, deixaram o local sorrateiramente e rumaram ao acampamento dos Pandavas a fim de terem com o Yudhishthira.